Gente, olha só, nada melhor que uma casa organizada. Concordam comigo? Pois é, nós vamos falar de organização neste bloco. Chegar em casa, abrir uma gaveta de roupas, né, e perceber que tudo está no seu devido lugar é muito bom, né? E isso também facilita a nossa vida e poupa tempo, viu? Agora, nem sempre é assim, né? Às vezes, gente, a bagunça é tanta, em gavetas, armários, geladeira, closet, que bate um certo desespero, né? E a preguiça, então, de organizar isso tudo? Além de tempo, algumas técnicas são necessárias e é aí que entra o trabalho de um especialista no assunto, em organizar a sua bagunça. Pois é, um personal organizer. E para a gente falar um pouco sobre este tema, eu recebo hoje a querida Tatiana Mello, que é personal organizer. Tati, bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, Síria. Bom dia, prazer estar aqui. Prazer é meu, Tati, em receber você novamente. Tati, a gente fala sempre de essa questão de bagunça, de organizar tudo, deixar no devido lugar, né? E hoje tem um profissional que cuida, que auxilia as pessoas nessa tarefa, que é o personal organizer. Muitas pessoas não conhecem. Eu queria que você falasse, contasse um pouco para quem está em casa do trabalho de um personal organizer. Sim, claro, Síria. É um profissional novo no mercado, né? Quando a gente compara com outras atividades. Sim. Então, tem algumas pessoas que ainda não conhecem. Então, quem é o personal organizer? O que ele faz? É um profissional especializado em organizar ambientes, documentos, roupas, né? E melhorar a qualidade de vida das pessoas através da organização. Então, o personal organizer, ele está disponível para poder colocar ordem onde geralmente estabelece o caos. Ou muitas vezes pessoas que não têm tempo mesmo, têm uma vida agitada, corrida e não conseguem colocar tudo em ordem. E é um profissional que hoje ele tem demanda porque a gente sabe que as pessoas estão cada vez com agendas lotadas, com muitas tarefas e a correria do dia a dia impede que elas consigam de fato se organizar. E aí é mais interessante delegar essa função para um profissional capacitado. Para quem sabe realmente, de fato, organizar a bagunça toda aí da sua casa, né? Isso. Falando em bagunça, qual é o ambiente ou a área da casa, assim, que geralmente as pessoas mais reclamam de desorganização, Tati? Geralmente é o guarda-roupa, né? Imagina. Sempre. Então, as roupas, a gente sempre fala, né? É um ambiente que você visita todos os dias porque você tem que se vestir para sair para o trabalho. Então, todos os dias as pessoas passam por lá. Mas nem sempre se encontra organizado. Então, a boa parte aí do trabalho de um personal organizer acontece nos guarda-roupas, né, closets, mas se estende também na cozinha, quarto infantil, documentos, né? Então, são várias áreas que o personal organizer pode auxiliar no dia a dia aí para toda a família. E como que você identifica a necessidade de uma organização mais profunda? Por exemplo, você vai, visita a casa do cliente, faz uma análise. Como que é esse processo de organização? Sim. Primeiro ponto é a gente entender o estilo de vida daquela pessoa. Então, para isso, a gente precisa fazer uma visita de avaliação, chamada também de visita técnica. Nessa visita, a gente vai entender a necessidade daquela pessoa, o estilo de vida dela, se existe algum problema de desorganização por detrás daquela questão, né? Então, muitas vezes é por falta de tempo, em outros momentos existe um problema grave relacionado à desorganização. Então, é necessário fazer uma visita de avaliação para a gente entender o estilo de vida daquela pessoa, entender as necessidades que ela tem no dia a dia e, a partir daí, apresentar uma proposta que esteja adequada ao perfil dela. Como eu digo, cada casa é um caso. É um caso diferente. Isso. Quando o problema é a pessoa que é desorganizada mesmo, você vai lá, organiza a casa dela, deixa tudo impecável, as gavetas, o armário, a geladeira, e daqui a uma semana a desorganização já está toda tomando conta da casa. E nesse caso, o que dá para fazer? Eu sempre falo nas consultorias que organização é construção de um hábito. Então, é realmente um estilo de vida. A partir do momento que a pessoa ela entende que ela vai ter benefícios com isso, que ela vai economizar tempo, que ela vai conseguir administrar melhor sua rotina e ela vai ter conhecimento sobre tudo que tem dentro da casa, ela começa a entender que, de fato, vale a pena investir na organização. Então, não basta eu ir na casa daquele cliente, daquela pessoa, organizar,
dá um tchauzinho e fala, agora ele se encontra naquele ambiente Mantém a organizado. organização por conta própria, não é assim? Não é assim. A gente tem uma etapa, que é a última etapa do trabalho, que é justamente a orientação. Então, é mostrar para esse cliente como fazer, como organizar, como deixar tudo em ordem e a partir dali construir um novo hábito. Então, nos primeiros dias pode ser que ele vai ter uma certa resistência, mas depois ele vai conseguir manter. É mudança de comportamento, né, Tati? Exatamente. Então, tem muito a ver com esse processo de construção de um novo hábito. E a partir de então, conseguir manter a casa em ordem. Claro que tem casos e casos, e em alguns momentos a gente precisa retornar, né, para a casa do cliente. Para organizar a bagunça novamente. Bom, aqui nós temos uma foto, uma imagem, tá tudo bem organizado ali, né? Sim, de um quarto infantil, que foi uma organização que nós fizemos, e um trabalho de pós-mudança, né? Então, organizamos todo o apartamento e aí após a mudança a gente colocou tudo em seu devido lugar. Pois é, quarto de criança. Acredito que é um ambiente assim que os profissionais que trabalham nessa área como você são bastante requisitados, né? Sim, porque criança sim. tem muito brinquedo, gosta de deixar tudo jogado, livros. Sim, a organização voltada para as crianças também é muito importante, né? E a gente busca trabalhar isso, independente da faixa etária, a gente só vai adaptando a linguagem e a gente consegue levar isso para dentro da casa dos clientes, através da organização. Então, brinquedos, material escolar, local de estudo, tudo isso necessita de organização. Agora você falou de mudança, muito bacana isso, porque às vezes quando a gente fala, essa palavrinha só já bate um desespero, né? Sim. De colocar tudo no lugar novamente, às vezes achar o local adequado na nova casa. O personal organizer também auxilia nesse processo? Exatamente. Então, mudança costuma ser um transtorno. As pessoas ficam um pouco preocupadas em por onde começar, onde colocar cada item. Então, o personal organizer ele auxilia tanto na pré-mudança quanto na pós-mudança. Auxilia a embalar ali os produtos corretamente? Exatamente. Embalar, identificar de uma forma que fique fácil quando chegar no apartamento novo. Isso facilita muito para quem vai fazer o transporte também, né? E agiliza a organização no novo apartamento, porque cada coisa vai ter o seu lugar. O seu espaço, né? Isso. Aqui a gente tem uma foto, uma imagem de um armário de cozinha. Cozinha. As pessoas têm muitas dúvidas também, né? Como organizar esse tipo de espaço. Isso. E a cozinha costuma ser um grande problema também, que os espaços nem sempre são muito bem divididos. E aí a gente tem a parte de louça, aí nessa foto a gente percebe que foi proposto uma solução para as xícaras. Ao invés de ficar empilhadas, o que não ficaria seguro, ali o acesso fica mais fácil e transmite também uma visualização melhor, porque abre o armário e já identifica o que tem e fica fácil o acesso. Então, E é um aproveitamento de espaço muito grande, né? Sim, otimiza espaço. E o grande problema na cozinha é que são armários, às vezes, altos e um pouco mais profundos ou muito rasos. Então, sempre adequar a organização para o espaço que a pessoa tem. Sempre que ela precisa investir muito, existem soluções de organização que cabem no bolso de qualquer pessoa. Então, tudo é uma questão de organização mesmo e da melhor escolha dos organizadores. Ainda em armário de cozinha, taças. Muitas pessoas têm dúvidas na hora de guardar as taças, né, Tati? Sim. Então, taças, que é uma questão também na hora da mudança, né, de embalar, que é um grande trabalho para quem tem e muita o medo, taça. Jesus, de quebrar as taças de quebrar, durante a mudança. né? Então, a gente sempre se preocupa em fazer essa organização e fazer esse transporte de forma segura para que não tenha nenhuma perda e nenhum prejuízo também. Agora, na hora de guardar no armário, é naquela sequência. Naquela que tava a sequência, imagem por tipos, né? Por e tipos. levar em consideração a frequência de uso também. Então, aquilo que a gente usa mais, a gente sempre deixa na linha da altura dos olhos até na altura da cintura. É aquilo que você usa todos os dias. Se você vai conseguir estender a mão e pegar. Exatamente. Sem uso de escada nem nada. Isso. Aquilo que você usa esporadicamente, a gente pode colocar na parte superior do armário. Que não né? vai ter que todo dia fazer um esforço para pegar, né? Exatamente. Roupas, Tati. Nós falávamos de closet, de armário agora há pouco. Então, tá aí os cabides todos organizados. A foto tá até bonita, gente. Sim. Gostei.
Então, os cabides, a padronização é importante porque garante essa harmonia visual, né? Então, como eu falei no início, se é um ambiente que você visita todos os dias, por que não deixá-lo mais organizado, né? E deixar todas as peças de uma forma que você consiga visualizar. Ali a gente separou por tipos e por cores, né? A questão das cores, as pessoas sempre perguntam, mas antes de pensar nisso, pensar na funcionalidade. O que você usa mais, o que você usa com frequência, o tipo de tecido, se o cabide está adequado para esse tipo de tecido. Isso vem antes das cores, então? Antes das cores, né? Então, as cores a gente pensa em segundo plano. Dá uma visão interessante, mas a gente tem que pensar primeiro na funcionalidade para o dia a dia. Sim, fica bonito. A gente quer beleza, claro, mas Sim. primeiro é a praticidade, né? Não adianta estar lindo, mas que na prática não vai funcionar. Exatamente. Ali tem outro modelo de cabide, né? Sim, a gente tem modelos, né, de veludo, de acrílico, madeira. É importante pensar na escolha do cabide para o espaço que você tem. Se você tem um ambiente que ele é pequeno e você tem muitas peças, não vale a pena investir num cabide de madeira, por exemplo. Ele ocupa muito espaço? Ocupa muito espaço. Então, se a gente fazer uma conta ali em 35 centímetros, vai ocupar 15 cabides de veludo. Um igual a esse aí, é o indicado, esse da foto. Esse também seria interessante. Esse já foi uma organização de loja que nós fizemos, né, de estoque de loja. Que também é um ambiente que precisa de organização, pois pode interferir até nas vendas, né? Se o ambiente estiver desorganizado. Interessante isso que você está falando, né? Às vezes a gente fala, principalmente a mulherada, né? Não tem espaço no armário, no closet, mas até o tamanho do cabide, o tipo de cabide, pode interferir nesse espaço então, né? Exatamente. E o objetivo é otimizar espaço. Muitas vezes as pessoas reclamam que não tem espaço. Aí quando a gente entende aquele espaço, a gente percebe que é excesso de coisas também. E aí vale a pena a gente fazer uma seleção, uma triagem. E o interessante é que você tenha dentro da sua casa tudo aquilo que você usa. Aí fica uma vida mais tranquila e mais fácil de manusear. Agora, sabe onde a gente reclama muito também da falta de espaço? É na mala, Tatiana. Verdade. De fazer uma viagem. Mas se essa mala tá pequena, será que vou ter que comprar outra? E às vezes é não saber organizar ali que é o problema, né? Sim, sim. Você trouxe uma mala para Trouxe. mostrar pra gente? Sim, pra gente... Vamos lá. Uma mala para quem vai viajar de férias, com a família. Vou pedir para você ficar de cá, Tati. Com os amigos. Sim. O que a pessoa tem que pensar na hora de organizar uma mala, né? Ela vai ficar, não sei, 3 dias fora de casa. Qual que é o primeiro passo para caber tudo dentro dessa mala? Sim. Primeiro ponto é saber o destino, né? É uma viagem de trabalho, é uma viagem a lazer, quais são os meus compromissos nessa viagem. Definir o tipo de peça, então. Exatamente. Então, após eu definir o destino, eu vou pensar no clima, na minha programação e o tipo de peça que eu vou levar. Tá? E uma mala compacta, a gente tem que se atentar também às novas regras de bagagem, né? Então, se eu quero levar apenas uma bagagem de 10 quilos e assim conseguir transportar com tranquilidade, é possível com organização. Mas muita organização, viu, Sim. gente? E aí você trouxe para mostrar pra gente essa mala. Sim. Mas antes, vamos aqui demonstrar, tem 2 peças aqui. O jeito de dobrar uma peça para colocar na mala influencia no espaço? Influencia, porque você vai conseguir otimizar espaço dentro da mala se utilizar a dobra correta. Tá? Qual é a... Por exemplo, aqui tem uma camiseta, Sim, é isso? uma camiseta masculina. E é interessante a gente sempre usar gabaritos, né? Que se você não tiver um gabarito em casa, você pode usar uma revista, por exemplo. Uma que revista vai comum. funcionar da mesma forma. Então, toda camisa, ela tem esse formato aqui. Se a gente pensar no formato da peça, automaticamente a tendência é tentar ligar as pontas e fazer esse formato de dobra. Então, não. Então, para evitar que a peça amarrote dentro da mala e também que ela fique mais organizada e você consiga otimizar espaço, a gente pode usar esse gabarito. Então, a gente coloca ele nessa posição aqui e a gente vai fazer um retângulo com essa peça. Sempre colocando as manguinhas aqui para dentro. Dos 2 lados da mesma forma. Isso. E a ideia é buscar fazer um retângulo com qualquer tipo de peça, tá? Isso vale para outras também. Para outras peças, vestido, Sim. blusa de lã também. Sim. Caso a pessoa vai viajar para um lugar que esteja frio. Correto. E aqui a gente... Opa! Vamos ter essa peça aqui organizada, tá? Isso. Dessa forma, eu posso guardar dentro da mala.
Para otimizar ainda mais espaço, a gente indica organizadores para mala. Pois é, Fica queria que bem você prático. demonstrasse um pouco esses organizadores pra gente, Sim. Tati. Aqui, por exemplo, a gente vai ter algumas peças aqui, peças íntimas, então o interessante é você organizar várias necessárias, cada uma com um assunto diferente. Esse aqui são de peças íntimas, Só de então. peça íntima. Aí eu posso ter uma para eletrônicos, outra para cosméticos, né? Se vai para a praia, por exemplo, eu posso ter ali com material de filtro solar, cremes. Uma de biquíni também. Isso. E outra com as roupas, tá? Aí tem que levar em consideração o tipo de tecido também na hora de colocar junto? Sim, então aqui a gente vai colocar tecidos que não amarrotam tanto. Se fosse alfaiataria, o interessante é que fique fora desses organizadores. Direto na mala? Direto na mala, apenas dobrado da forma correta. Mas tecidos que não tem tanto problema em amarrotar, a gente pode guardar dessa forma tranquilamente. E utilizar também... A gente falou dos biquínis, né? Mas pode ser para peças menores, esses saquinhos de organza. São ótimos, adoro esses né? saquinhos. Então aqui você consegue organizar e fica fácil. Precisou daquele item, você já acessa ali quando chegar no hotel ou no local que você estiver hospedado. Tá. Preparar esses kits. E aí a gente tem necessaire aí também, né? A gente Sim. falava de cremes, de produtos de beleza. Sim. Então, essas necessaires aqui a gente também pode utilizar para colocar eletrônicos, né? Para colocar determinados materiais e já fica aqui tudo organizado. Separadinho, né? Isso. Ali são roupas, você falou de alguns que não dá para encaixar, talvez não colocar dentro de um organizador, mas Sim. pode ir solta na Pode, mala, né? pode. Onde que as pessoas podem encontrar esses organizadores, Tati? Hoje em dia a gente já tem várias lojas, em BH, por exemplo, tem muitas lojas de produtos organizadores. Então você encontra em lojas de produtos organizadores e também lojas que trabalham com malas e material para viagem. Vale a pena investir? Vale a pena. Facilita a vida? Isso. E invista de acordo com a mala que você costuma utilizar, porque aí já fica o kit pronto, né? O ideal é que leve as medidas da mala antes de comprar esses organizadores? Exatamente. Né? E hoje em dia você já consegue pedir esse material sob medida. Olha, que legal, sob encomenda. Então, e também a pessoa às vezes acha que é muito caro. Não vai investir tanto dinheiro. Não, né? E é um investimento único. Ela vai fazer isso uma única vez e vai ter uma viagem bem mais tranquila. Ok, adorei as dicas, Tati. Muito obrigada pela vinda ao programa mais uma vez e até a próxima. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom, e você de casa agora já sabe, né? Como organizar a sua mala antes da próxima viagem, deixar o seu closet, o seu armário bem organizado, viu? Nós vamos fazer uma pausa no Manhã da Piedade, é um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho.